Sabia que mais de 80% dos nossos oceanos permanecem completamente inexplorados e invisíveis aos olhos humanos? Vivemos num planeta coberto de água, mas conhecemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre as profundezas do nosso próprio mundo. Sob a superfície azul e calma que tanto admiramos, existe um universo de escuridão, mistério e segredos que desafiam a nossa compreensão. É um reino onde a luz do sol nunca chega, a pressão é esmagadora e criaturas que parecem saídas de pesadelos nadam livremente. Hoje, vamos mergulhar juntos neste abismo para desvendar os segredos mais sombrios que o oceano profundo esconde. Prepare-se, porque o que está lá embaixo é mais estranho e mais assustador do que qualquer coisa que você possa imaginar. Esta não é uma viagem para os fracos de coração. A descida começa. À medida que o submarino mergulha, a luz do sol desaparece rapidamente, dando lugar a uma escuridão total, impenetrável. A única luz vem dos nossos próprios faróis, que cortam a negritude como lâminas, revelando um mundo alienígena. A pressão aqui fora é centenas de vezes maior do que na superfície, capaz de esmagar aço como se fosse papel. E é neste ambiente extremo que a vida não só sobrevive, como prospera, de formas bizarras. De repente, uma forma grotesca surge no feixe de luz. É o peixe-ogro, com seus dentes desproporcionais, tão longos que nem consegue fechar a boca. Parece um monstro de um filme de terror, mas é real e está a olhar para nós. Logo depois, outra criatura fantasmagórica desliza pela janela. É o tubarão-duende, uma relíquia pré-histórica, com uma mandíbula que se projeta para frente para capturar as suas presas. A sua pele rosada e translúcida revela os vasos sanguíneos por baixo, dando-lhe uma aparência fantasmagórica. Cada criatura que encontramos aqui parece ter sido desenhada pela imaginação mais sombria da natureza. Lulas gigantes com olhos do tamanho de pratos, polvos dumbo que flutuam com as suas barbatanas em forma de orelhas e uma infinidade de organismos bioluminescentes que criam espetáculos de luz fantasmagóricos na escuridão eterna. Este é o verdadeiro show de horrores da natureza. Um lembrete constante de que não estamos sozinhos neste planeta e que os verdadeiros monstros não estão na ficção, mas nas profundezas silenciosas e escuras do nosso próprio mundo. Mas as profundezas não escondem apenas criaturas estranhas. Guardam também anomalias geológicas e estruturas que desafiam qualquer explicação lógica. Vamos viajar até a costa do Japão, para um lugar chamado Monumento Yonaguni. Em 1986, um mergulhador descobriu o que parecem ser enormes estruturas de pedras submersas. Falamos de terraços gigantes, pirâmides e formações que parecem ter sido esculpidas com uma precisão incrível. As suas linhas retas e ângulos de 90 graus são tão perfeitos que muitos acreditam que não podem ser obra da natureza. Seria esta uma cidade antiga, submersa por um cataclismo há milhares de anos, uma Atlântida japonesa? Os geólogos debatem intensamente. Alguns argumentam que são formações rochosas naturais, moldadas por correntes fortes e atividade sísmica ao longo de milênios. Mas para outros, a complexidade e a simetria das estruturas são provas irrefutáveis de intervenção humana ou talvez de algo mais. As pedras silenciosas de Yonaguni guardam um segredo, uma história perdida nas profundezas do tempo e do oceano. Agora, vamos para o outro lado do mundo, para o Mar Báltico. Em 2011, uma equipe de caçadores de tesouros suecos, usando um sonar, deparou-se com algo que os deixou perplexos. No fundo do mar, a quase 90 metros de profundidade, havia um objeto circular com cerca de 60 metros de diâmetro. A imagem do sonar era tão estranha que rapidamente a apelidaram de Anomalia do Mar Báltico. A sua forma lembra a nave Millennium Falcon de Star Wars. Mais estranho ainda, parece haver marcas de arrastamento no leito marinho que levam até ao objeto, como se ele tivesse deslizado até parar ali. Quando os mergulhadores se aproximaram, relataram que os seus equipamentos eletrônicos, incluindo telemóveis e câmaras, deixavam de funcionar misteriosamente nas proximidades da estrutura. Análises das amostras recolhidas sugerem que é uma formação rochosa, mas a sua forma perfeitamente circular e as características incomuns continuam a alimentar especulações. Seria um UVN acidentado? Uma formação geológica rara? Ou talvez uma estrutura secreta de uma guerra passada? A anomalia do Mar Báltico permanece como um dos maiores enigmas subaquáticos do nosso tempo. Uma cicatriz misteriosa no fundo do oceano que levanta mais perguntas do que respostas. Estas estruturas, tanto Yonaguni como a anomalia do Báltico, lembram-nos que as profundezas podem esconder não apenas maravilhas biológicas, mas também mistérios históricos
e talvez até mesmo tecnológicos, que estão muito para além da nossa atual capacidade de compreensão. Mas os mistérios do oceano não são apenas visuais. Eles também são sonoros. Em 1997, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA, captou um som ultrabaixo e extremamente poderoso, vindo das profundezas do Pacífico Sul. Este som foi apelidado de The Bloop. O que o tornou tão assustador foi a sua intensidade. Foi detectado por hidrofones espalhados por mais de 5.000 quilômetros de distância. Era muito mais alto do que qualquer som de baleia já registrado. Na verdade, o perfil sonoro não correspondia a nenhuma fonte conhecida, fosse ela biológica ou geológica. Durante anos, o bloop alimentou as teorias mais loucas. A mais popular, que o som teria sido produzido por uma criatura marinha colossal, muito maior do que qualquer animal conhecido pela ciência. Um verdadeiro monstro das profundezas, talvez um Cthulhu da vida real, despertando do seu sono milenar. A ideia de uma criatura tão gigantesca vaguear invisível nas profundezas é, francamente, aterrorizante. A própria NOAA inicialmente afirmou que as suas características sugeriam uma origem animal. A imaginação coletiva disparou. Seria possível que uma criatura do tamanho de um prédio existisse sem que soubéssemos? A verdade, como muitas vezes acontece, acabou por ser um pouco menos fantástica, mas não menos fascinante. Anos mais tarde, com tecnologia mais avançada, a NOAA concluiu que o som era consistente com o de grandes icebergs a quebrarem e a rasparem no fundo do Oceano Antártico. Iramos, chamados Sequoias. Um alívio, talvez, mas o bloop não é o único som misterioso. Existem outros sinais acústicos, como o Julia, o Slow D e o Whistle, cujas origens ainda não foram totalmente explicadas. Sons estranhos, captados nas profundezas escuras, que nos lembram que o oceano tem uma voz própria, uma linguagem que ainda estamos a começar a decifrar. E enquanto alguns sons podem ser explicados, outros permanecem como sussurros fantasmagóricos do abismo. Lembretes de que há coisas lá embaixo que não compreendemos e que continuam a ouvir-nos, mesmo quando não as conseguimos ver. Depois de viajar pela escuridão total, encontrar criaturas de pesadelo, explorar cidades submersas e ouvir os sons fantasmagóricos do abismo, uma coisa fica clara: o maior mistério do nosso planeta não está nas estrelas distantes, mas aqui mesmo, debaixo dos nossos pés, ou melhor, debaixo das ondas. O oceano profundo é a última grande fronteira inexplorada da Terra. É um reino de silêncio e pressão esmagadora, um mundo escuro que guarda segredos de milhões de anos. Cada nova expedição, cada mergulho de um submarino revela novas espécies, novas paisagens e novos enigmas que nos forçam a repensar o que sabemos sobre a vida e sobre o nosso próprio planeta. As criaturas que lá vivem são um testemunho da incrível capacidade de adaptação da vida, evoluindo em condições que seriam instantaneamente fatais para nós. As estruturas inexplicáveis e os sons misteriosos sugerem que a história do nosso planeta, e talvez até a nossa própria história, pode ter capítulos inteiros escondidos nas profundezas. O oceano é um arquivo colossal e silencioso, e enquanto continuamos a olhar para o céu em busca de respostas, talvez devêssemos também olhar para baixo, porque nas profundezas escuras e silenciosas do oceano reside um universo de maravilhas e terrores que mal começamos a arranhar. O que mais estará à nossa espera lá embaixo? Que outras criaturas, que outras estruturas, que outros sons aguardam ser descobertos na escuridão eterna? A verdade é que não sabemos. E esse, talvez, seja o maior segredo de todos. Obrigado por se juntar a nós nesta descida ao desconhecido. O oceano guarda muitos mais segredos, e nós vamos continuar a explorá-los. Se ficou tão fascinado quanto nós, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar esse vídeo e subscrever o canal para não perder as nossas próximas aventuras nas profundezas. Deixe nos comentários qual destes mistérios o assustou mais. Até a próxima!